Pedro Raimundo de Oliveira nasceu no dia 7 de março de 1957, na cidade de Granito, interior do estado de Pernambuco. Filho de Raimundo Joaquim de Souza e Amélia Hermínia de Oliveira, é o 13º de um total de 14 irmãos. Desde muito cedo, a vida já mostrava que a trajetória de Pedro não seria nada fácil. Com apenas 13 anos de idade, ele teve que abandonar os estudos e seguir com a família em um pau de arara rumo ao Pantanal de Mato Grosso do Sul, um recomeço a mais de 3.000 quilômetros da terra natal. E era ali que Pedro iniciava sua caminhada de sucesso. Na pequena propriedade do pai, Pedro mostrou suas primeiras habilidades com os negócios. Ao ganhar um bezerro, Pedro teve a ideia de engordar o animal para vendê-lo e depois comprar mais, e assim iniciar a sua própria criação de gado. Não precisa nem dizer que a ideia deu certo. Em pouco tempo, Pedro conseguiu comprar 13 vacas, sem contar as economias que guardava com o trabalho que realizava nas fazendas da região. Tudo isso quando tinha apenas 14 anos de idade. Em 1982, a realização de um grande sonho, Pedro Raimundo compra o primeiro comércio. O mercado Taveirópolis é pago com muito esforço, metade à vista e o restante parcelado em 6 vezes. As vendas só aumentavam, o negócio ia de vento em popa, até que um calote fez com que Pedro fosse obrigado a vender o mercado para pagar dívidas. Em 1985, Pedro Raimundo se muda para Rolim de Moura, em Rondônia. Sem muito sucesso, decidiu retornar para Campo Grande. Trabalhou como vendedor ambulante e conseguiu comprar e reformar o imóvel. Nascia o Mercado Oliveira, sinônimo de sucesso. Em pouco tempo, o local teve que sair dos 135 para os 250 metros quadrados. Em março de 1994, surge a rede de supermercados Daiane, na capital de Mato Grosso do Sul. A primeira loja, apesar de pequena, empregou 30 pessoas. No ano seguinte, veio a segunda unidade e 4 anos depois, a terceira loja era inaugurada. O novo conceito rendeu a Pedro Raimundo o prêmio de melhor supermercado de Campo Grande nos anos de 1997 e 1998. A ligação de Pedro Raimundo com o Acre começa em 1999. Com a intenção de expandir os negócios, o empresário compra um terreno na Avenida Ceará. Em dezembro de 2001, mais um sonho se concretizava. A inauguração do supermercado Daiane em Rio Branco foi um grande sucesso. Tamanho sucesso que em 2003, Pedro do Daiane, como é conhecido pelos acrianos, decide investir no interior do estado. A loja de Epitaciolândia foi um marco para a cidade. Além de modernas instalações e mais uma opção de compras na região, a rede Daiane contribuiu também para a geração de mais 50 empregos diretos. E não parou por aí. De volta a Rio Branco, Pedro Raimundo decide investir no 2º distrito, região carente de um grande supermercado. Em novembro de 2005, a terceira loja é inaugurada no Acre e mais 188 empregos são criados. É com muita energia, com muita vontade que eu venho batalhando e lutando. Quando eu abri o Daiane na Júlio de Castilho 2022, vou falar para você, foi um orgulho muito grande. Mas esse investimento que eu estou fazendo no Rio Branco, no Acre, esse é para a história da vida do Pedro Raimundo. Porque vim para uma cidade a 3.000 quilômetros de distância da onde eu estou, abandonei a minha família, abandonei não, num bom sentido, porque ficar lá sozinha, minha esposa, com 3 filhas maravilhosas que eu tenho, e vim para cá e vestir, trabalhar e lutar para dar 250 empregos para esse povo, não é fácil não. Mas eu estou aqui e estou satisfeito, porque hoje eu estou dando mais de 200 empregos, direto, indireto, mais de 1.500 empregos. E outra coisa, teve dia nessa obra aqui que trabalhou mais de 400 pessoas. Gente peleiteira, eletricista, encanador, todo esse povo. E eu tenho muito orgulho desse Pedro Raimundo por causa disso. Cada dia, se eu puder, um dia chegar a 10.000 empregos, eu vou chegar. Mas a saudade da família e os pedidos constantes para que ele voltasse fez com que Pedro vendesse tudo e retornasse para o Mato Grosso do Sul. Enquanto pagava uma dívida milionária junto à Secretaria da Fazenda, Pedro do Daiane sofre o golpe de um advogado que prometeu sanar o débito. Tudo não passava de mentira.
O empresário então retorna para Rio Branco e ele próprio renegocia os valores. Para muitos, uma dívida impagável. Mal sabiam eles da trajetória de vida de Pedro do Daiane. Com a ajuda divina e muito trabalho, o empresário quita os mais de 3 milhões de reais que devia à Cefaz. E durante este processo, a relação de Pedro Raimundo com o Acre falou mais alto. 2008 marcou a volta do supermercado Daiane ao estado, dessa vez em Tarauacá. 3 anos depois, a loja da Avenida Ceará é reinaugurada. E em 2014, Pedro do Daiane inaugura o supermercado mais moderno da cidade. O supermercado Daiane da Avenida Antônio da Rocha Viana. Ao todo, a rede empregou quase 500 pessoas, todas registradas no Ministério do Trabalho. Este é Pedro do Daiane, pai de 5 filhos, gerador de emprego e renda no Acre. Um homem que nunca desistiu dos seus sonhos. Um pernambucano que abraçou o Acre de coração e que agora segue para um novo desafio. Em 2018, Pedro do Daiane é candidato a deputado federal. O empresário de sucesso quer levar toda a sua experiência para ajudar ainda mais o povo acreano. Homem de caráter, honesto e trabalhador, Pedro do Daiane representa a renovação que o Acre precisa. Como deputado federal, Pedro do Daiane vai lutar pela redução da carga tributária, ampliação das redes de ramais para escoamento da produção, destravar burocracias que impedem a produção rural, lutar pelo fim da aposentadoria de ex-governadores, fiscalizar o uso correto e eficiente dos recursos públicos, combater a corrupção e lutar pelo fim de privilégios da classe política, apoiar os 22 municípios acreanos, fortalecer e valorizar as instituições de segurança pública, atuar também no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS, buscar melhorias para a educação e saneamento básico, além do mandato compartilhado. É de gente assim que precisamos na política. No dia 7 de outubro, vote Pedro do Daiane, 1222. Nesse 7 de outubro, o meu voto tem valor. Voto no cabra arrochado e muito trabalhador. É guerreiro, é da gente, voto nele, sim senhor. Pelo Acre tem amor. Pedro do Daiane, deputado federal, eu voto 1222. Pedro do Daiane, deputado federal, eu voto 1222. É 1222, deputado federal, Pedro do Daiane. Nesse 7 de outubro, o meu voto tem valor. Voto num cabra arrochado e muito trabalhador. É guerreiro, é da gente, voto nele, sim senhor. Pelo Acre tem amor. Pedro do Daiane, deputado federal, eu voto 1222. Pedro do Daiane, deputado federal, eu voto 1222. Pedro do Daiane, deputado federal, eu voto 1222. Pedro do Daiane, deputado